Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa Que bom, noite. mais uma vez, mais uma sexta-feira, nós estamos aqui, o Eita! grupo Psicanálise do Campo. Eu estava até Eita! pensando se vocês sabem o que é aquele CFRS. Ó, bom, Conseguiram hein, entender Rô? o que é? Explica aí, Rô. Cristiano, Fernanda, Rosinei e Simone. Naquela nossa propaganda, então, CFRS somos nós, o grupo Psicanálise do Campo. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. A gente conversa e a gente já sabe que vocês estarão aqui, então vocês já fazem parte da nossa equipe. Muito obrigada. Estamos começando agora. Dá tempo de você chamar um colega seu, falar que o tema hoje é o mal-estar da civilização, que vai ser muito bom, vai ser ótimo a gente discutir. Curte, vai lá dar o seu joinha, toca o sininho e se inscreva no nosso canal, tá? É muito bom estarmos aqui e fique aí. Esteja conosco durante a nossa live, chame os seus colegas, nos ajude a divulgar. Eu sei que se você está aqui, você tem gostado, eu sei que tem contribuído na sua vida, mas você também tem contribuído nas nossas, tá bom? Então, boa noite para todos vocês que estão chegando. Já deixo boa noite aí para quem vai chegar. Muito obrigada pela presença de vocês e estaremos juntos em mais uma live do Grupo Psicanálise do Campo. E aí, Simone, como é que vai ser hoje? Hoje vai ser porreta esse programa. Estou vendo aqui, olha. Já tem gente aqui à beça. Olha, tem o Guilherme Maciel, tem o pastor Paulinho, tem a Elaine, tem a Leia, tem a Maria Iva, deixa eu ver quem mais gente, aqui. esse povo Nossa, é Marli, lindo! Virgínia, Fábio, nossa amigão, Viviane, Maria Iva, tá aí. Ai, que delícia estar com vocês, Fabiana, Mariquinha, gente, ó, venham muito. Então, você também é um lindo do nosso coração, viu, Fábio? Hoje, então, nós trouxemos para vocês o mal-estar da civilização, que é um tema que Freud já abordou há muitos anos atrás. E, na verdade, o que acontece? Quando nós nascemos, nós somos o quê? Seres biológicos, porque a gente só quer o quê? Precisa de ser atendido nos nossos desejos, nas nossas necessidades. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos sendo o quê? Apresentados para o mundo. Então, quer dizer, essa realidade externa vai sendo apresentada para a gente. E nós vamos tendo, então, que passar de ser, que era simplesmente biológico, para ser social. E Freud colocou em termos de prazer e desprazer. Ele reconheceu, na época, né, que era difícil de conceituar essa questão que nos afligia. Então, ele colocou como sendo prazer e desprazer. Esse prazer e desprazer, ele é conhecido, ele é percebido pela nossa consciência. E ele vem lá do fundinho do nosso interior, do nosso aparelho psíquico. Então, quer dizer, prazer e desprazer são os estímulos que a nossa consciência vai percebendo de acordo com a quantidade de tensão que eles vão se apresentando. Apesar de Freud ter falado que isso pudesse ter também uma relação com a quantidade e qualidade desse estímulo. Então, nós temos o quê, gente? A tendência de reduzir essa tensão, ou seja, de matar esse desprazer. E aí a gente vai o quê? Fugindo do desprazer, na verdade. Só que quando a gente tem esse prazer, a gente não acaba com ele todo. Fica um restinho ainda que vai estimular novamente. Por quê? Se a gente acabasse de vez com esse desprazer, a gente acabaria voltando para a nossa vida inorgânica, ou seja, como se fosse uma morte, de não fazer nada, de ficar ali naquele marasmo e parando com a nossa vida, na verdade. Então, só sobrevivendo, né? Só sobrevivendo, exatamente. Então, a gente tem esse restinho de resíduo que vai, né, deixando a gente continuar a viver.
Então, nós temos um organismo que quer uma redução, uma contradição. Tem um organismo que quer reduzir totalmente a tensão, mas, em contrapartida, a gente tem um estímulo, que é a pulsão, que faz a gente mover para descarregar essa tensão, e assim nós vamos o quê? Sentindo a satisfação com essa nossa descarga. E aí, depois, começa tudo de novo. O que acontece? O que Freud fala, por exemplo, também, que nós temos, por exemplo, isso acontece como é que fala? Nos prazeres, vamos supor, com o casal. Nós temos esse amor genital que une o casal, mas ele tem uma finalidade, que é o quê? Continuar a vida, construir família. Só nós também temos, então, esse outro amor, que ele é inibido nessa finalidade, que a gente não vai o quê? Com as nossas relações por aí, nós não temos esse outro tipo de amor, né? A gente tem o quê? Vai pelos laços sociais. E aí a gente vai fazendo o quê? Com essa pulsão que vai dando esse acúmulo de tensão que a gente tem que descarregar. Aí a vida social vai exigir que a gente faça o quê? Que a gente sacrifique um pouco desses nossos desejos, né? Desses nossos anseios. E aí a gente vai fazendo o quê? Quando a gente vai reduzindo, a gente vai causando na gente um mal-estar. Mas, em contrapartida, esse mal-estar ele tem que ser o quê? Necessário para a gente viver em sociedade. Então, a gente tem que se educar para a sociedade, para que a gente consiga viver nesse meio social. Porque imaginem vocês se cada um fosse realizar todos os seus desejos da forma que lhe fosse conveniente, que fosse desejante, né? Do jeito que ele quer. A gente não conseguiria viver em sociedade, nós somos seres sociais. Então, a realidade, ela vai, não é? Ela vai impondo condições e nós vamos, então, o quê? Adiando a nossa satisfação. É uma briga o tempo inteiro, né, Simone? Entre a pulsão e a cultura que é imposta. Totalmente, Fernanda. Então, é o que Freud queria deixar como registro. E aí, com certeza. E aí nós vamos, então, o quê? Tolerando também um pouco esse desprazer. Então, quando a gente vai abrindo mão dos nossos desejos, nós vamos, então, experimentando algum tipo de sofrimento. E conforme Freud disse, o homem da cultura trocou uma parte da felicidade por uma parte de segurança. Porque o homem tem que preservar a sua vida, tem que preservar a sua integridade física e psíquica. E aí, então, o que acontece? A gente vai abrindo... Também é uma pulsão e que também dá prazer. Sim, dá prazer. Né? Porque o que acontece? Quando a tensão fica muito, a quantidade de tensão é grande, vai fazer o quê? Causar desprazer. Mas quando você descarrega aquela tensão que acumulou, vai dar o prazer. Né? Isso aí. E aí, se a gente for pensar em tudo na nossa vida. Porque, por exemplo, quando a gente fica com muita sede, saudades de vocês também. Quando a gente fica com muita sede, isso vai dando o quê? Vai dando uma tensão no corpo, um desconforto. Aí você vai lá e toma um copo com água. Ai, que prazer, porque você descarregou aquela tensão. Né? Quando você está com fome, né? Aí, no caso, ele fala que quando a questão, por exemplo, do prazer sexual, tem aquele aumento da tensão, mas que a gente entende como um pré-prazer, mas que, na verdade, é uma tensão, é um desprazer. E aí, quando a gente descarrega aquilo, aí é o que a gente chama do orgasmo, que, na verdade, é o quê? É aquela satisfação de carregar aquela tensão que foi acumulada no nosso organismo. Isso mesmo. E nós separamos uma música que dá certinho com isso aí. E a gente vai dar uma pausazinha. Vai lá, Cris! Porque sem música não rola. E a Simone fez uma introdução que deu a letra dessa música e eu tenho certeza que todo mundo vai cantar com a gente. Vamos lá, acho que bastante pessoas conhecem. Né? Tá mudo, Cris? Abre o seu microfone. Abre o microfone, Cris.
Tá aí. Foi folgado igual eu também. Fazendo o papel da Rose. Hoje eu tô fazendo Tá invejoso. Ô, meninas, nós criamos... hoje eu estou vivendo um mal-estar com a gravação do programa. Porque hoje tudo está dando mais ou menos certo. Acho que essa mulherada tá deixando o Cris perturbado. Com a gente anda. Nós conseguimos fazer uma conexão da psicanálise com a música e tem uma ponte muito interessante. Essa letra aí vai falar um pouquinho. Olha lá, ó. Bora lá, hein? Viviane já estava perguntando, cadê a música? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade. Necessidade. Isso aí essa música do Titãs, ela fala um pouco dessa questão da necessidade, do desejo. Arrasou, Cris! Né? E fantástico. Com a ajuda desse quarteto, né? A gente arrasa. Não, mesmo. arrasou! Mas é isso que a Simone falou tão bem, né? Então, falou tão bem sobre a questão da pulsão, do prazer, do desprazer. Mas, na realidade, a gente aprende na psicanálise que o produto da falta é o quê? Desejo. E toda vez que eu chego no desejo, vem outra falta. Eu quero o quê? Outro desejo. Eu chego naquele outro desejo, quero outra coisa. Mas só que nós vivemos numa sociedade capitalista e egocêntrica, no hedonismo. A gente fala uma sociedade hedonista, narcisista. Ou seja, que ela está inserida no contexto da clínica do gozo, onde que tem os exageros, tem tudo aquilo que passa, que perpassa, que extrapola. É o quê? A gente percebe isso na questão da beleza, na questão das cirurgias plásticas, na questão das posses, das compras. Você vai no shopping center, você quer comprar tudo o tempo todo. Consumismo exagerado, né? É por isso que Freud deixou esse legado, né? Que discute aí a busca da felicidade, do prazer e também, paradoxo, a satisfação. O que te traz satisfação, na verdade. E é isso que a gente tem que falar para as pessoas, que além delas mensurarem quão grandioso é essa trama, a gente precisa de ter um olhar sobre a visão da ética, porque senão a gente se perde em tanta busca por esse prazer que nunca acaba. Não é verdade? E o sofrimento também, né, Fernanda? Quando está falando sobre esse consumismo, sobre essa idolatria ao corpo, essas coisas todas, as pessoas, a sociedade impõe um padrão e todo mundo se vê na obrigação de se enquadrar nesse padrão. Verdade. Só que nós somos diferentes
E é essa diferença que vai fazer com que o mundo se mova. A partir do momento que eu quero ser uma coisa que eu não consigo ser, que não é do meu jeito, né, da minha personalidade, eu vou sofrer muito. E aí é o que o Cris está falando, né? Desejo em cima de desejo, falta em cima de falta e uma insatisfação terrível, né? E outra coisa, se fizermos uma análise na linha do tempo sociocultural, os padrões vão mudando e as pessoas nunca se encaixam, não é? Porque nós somos particulares, únicas, cada um carrega consigo as suas particularidades, e aí a gente está tentando entrar numa forma que não nos cabe. Que não nos cabe. Justo. É uma forma errada. E isso aí, até aquele filme Matrix, há muitos anos atrás, trouxe muito esse tema, né? Porque você vai sendo levado para ser enquadrado, né? Então, é como se a gente tivesse uma vida um pouco meio que robótica. Todo mundo tem aquele padrão de comportamento, todo mundo tem aquele padrão de pensamento, e aí a gente vai se perdendo da nossa singularidade. Porque isso mesmo, né? Nós vamos nos distanciando. E com essa distância de si mesmo, o que vai acontecendo? Vai aumentar ainda mais o nosso mal-estar. Porque nós vamos nos perdendo. Cadê a minha identidade? Onde eu fiquei? Em que ponto eu fiquei? Porque nós temos a nossa vida. Nós temos o curso da vida como se fosse um rio. Nós vamos o quê? Seguindo esse curso. E aí, nesse meio do caminho, nós vamos tendo o quê? Os nossos sintomas, que o sintoma é uma verdade que a gente tem, não revelada, mas é a nossa verdade. Então, nós temos que, aos poucos, ir descobrindo esses nossos sintomas, essas pedras no meio do caminho, para a gente se reconhecendo, voltando à nossa origem, ver quais são os sentimentos que realmente nós temos, quem nós realmente somos, porque a gente vai sendo levado por essa onda, e vocês verem que hoje nós estamos aí vivendo a tal da infodemia, que é essa informação, essa pandemia de informação, e aí isso vai também gerando ainda mais angústia, mais mal-estar na gente. Nós temos as pessoas não percebem que a gente vai modificando, né? Nós não somos... Eu escutei ontem, Simone, de uma amiga, e ela virou para mim e falou assim, você ao entrar num rio e ao sair dele, você não é o mesmo. Mas também se você tornar a entrar nesse rio, ele também já não será mais o mesmo. Ele também não é o mesmo. Quer dizer, já passou, e é isso que a Simone está falando, passou. Então a gente tem que prestar atenção nesse mundo de informação que está nos moldando de uma certa forma. A Viviane estava falando assim que essa pandemia veio para fazermos refletir a respeito. E realmente, com tanta coisa que veio, né, um acontecimento mundial, né, que não foi só uma questão de um país somente, ou de somente uma América, não, foi no mundo inteiro, as pessoas teve a oportunidade, ou estamos tendo a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o que eu estou fazendo com a minha vida, essa oportunidade que eu tenho do dia a dia e de aproveitar de cada dia eu crescer um pouquinho e não ficar o tempo inteiro presa lá naquele passado ou num algo que eu não consegui alcançar, num sonho que eu não consegui realizar, e com isso eu perco as oportunidades de sonhar novos sonhos, de fazer novos objetivos, de caminhar. A gente tem que realmente pensar isso. Ilustrando bem essa fala sua, gente, que um texto de Freud ele apresenta essa tese da cultura, né? E ele fala que para produzir um mal-estar nos seres humanos, visto existe um antagonismo intransponível entre as exigências da pulsão e da civilização. Assim, para o bem da sociedade, o indivíduo é sacrificado para que a civilização passe a desenvolver o homem. Tem que pagar um preço de renúncia da satisfação pulsional e a vida sexual. O do homem e sua agressividade são severamente prejudicados, a fim de que? Do coletivo, num todo, da sociedade. É um preço alto, né? Sim, mas olha dentro do que você está falando aí, Cris, imagina, por exemplo, se nós fôssemos
satisfazer os nossos desejos sexuais na hora e no lugar que a gente quiser. Como é que é ser? Né? Então, a gente vai sendo guiado de uma forma que as leis e as normas sociais, elas vão sendo vividas por todos para que a gente consiga viver civilizadamente na sociedade. Olha para vocês verem, os nossos primórdios, né? Eles não tinham roupas, mas nós já fomos o quê? À medida que a evolução cultural vai vindo, nós usamos roupas, né? Nós usamos, normalmente, nós levamos o alimento na boca. Ainda tem cultura, igual, por exemplo, na Índia, eles ainda comem o alimento, o almoço, né? No caso, as refeições, eles ainda comem, tem a cultura da mão. Mas não são todos os alimentos que a gente ainda leva. Você vai comer uma banana, é claro, que é com a mão que você pega e tal. Mas nós já tivemos os talheres. Você tem roupas, por exemplo, que você vai ao clube, que você vai ao culto, que você vai na casa da avó, que você fica em casa. Tudo isso são o quê? São formas culturais. Porque ninguém vai de biquíni para uma missa, vai para um culto? Né? Pois então, assim, as regras são necessárias, né? Tanto é que não tem como ver. A gente falou da outra vez sobre... Mas o que é essa A gente regra? falou da outra vez sobre o ego, superego e id. Não dá para a gente ficar nos extremos, né? Então, nós precisamos realmente transitar dentro de um equilíbrio, né? Porque eu também não estou sozinha no mundo. Verdade. Não é só no macro, não. Mesmo dentro da sua família, né? Que é um grupo menor. Agora, tem formatos de regras, né? Você vê que cada sociedade é distinta, né? As litorâneas, as rurais, elas sofrem o impacto entre uma e outra. Então, a gente vive esse antagonismo entre a cultura, a satisfação e os impulsos eróticos com muita frequência. Por isso que tem textos aí de Freud que fala sobre a esfera do amor, onde que essa dinâmica nos cabe, a ponto da gente citar o mal-estar da civilização, onde aquilo que nós chamamos de amor seria para poder aplacar a paz, aplacar a chama, aplacar o medo, aplacar a destruição. Então, imagina, nós carregamos uma responsabilidade muito grande de interpretar o amor no meio disso tudo, que é uma esfera, né? E com essa busca constante entre prazer, pulsão, cultura, né? Você brigando o tempo inteiro, quando não é com você, é com o mundo todo, é o tempo inteiro essa briga. Quando vocês falam desse mal-estar em tempo geral, na verdade, na concepção da ética, que são conjuntos de regras, né? E que cada sociedade implica um padrão, né? Pensa, o sujeito é moldado, então eu saio daqui e vou viver lá no sul, eu vou ter que me adequar aos padrões de lá. Não é? Eu saio daqui e vou viver no Nordeste. E aqui, muitos se falam no respeito na diversidade cultural, mas poucos praticam. E quem muda de ver sofre. Se você é um sujeito preconceituoso, então, você vai sofrer muito mais. Então, convém fazer uma busca, inclusive quando você for migrar de um lugar para o outro, aquele lugar que mais combina com o seu formato de vida, para você não sofrer tanto com os embates. E nem fazer outros sofrerem, né? Tem uma coisa aqui interessante, só completando aí, que Freud fala que todo indivíduo é inimigo da civilização, já que em todos os homens existem tendências destrutivas, antissociais e anticulturais. A civilização, portanto, trava uma luta constante contra o homem isolado e sua liberdade, substituindo o poder do indivíduo pelo poder da comunidade, que é bem isso aí que vocês falaram. E tem uma coisa aqui, gente, interessante, que a Leila Gomes colocou aqui, ó. Não temos que pensar no que a pandemia fez conosco de mal-estar, e sim o que podemos fazer da pandemia para o bem-estar de todos na sociedade. Exatamente. Nós fazermos de tudo para ter essa visão, fazer essa releitura de nós mesmos, para a gente fazer o quê? Quando passar essa fase, a gente sair dela seres melhores. Porque se você fica focado aí só
em reclamações, com esse acúmulo de informações, a gente vai ficar com um mal-estar muito maior. Então, a gente precisa ter esse tempo, selecionar qual o tipo de notícia que eu vou ler. Você tem que fazer essa seleção. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo assunto de pandemia. É no rádio, é na internet, é na televisão. Imagina, quando chegar a noite que essa pessoa vai dormir, ela não vai ter uma noite de sono tranquila, porque aquilo tudo está borbulhando no inconsciente dela. Ela vai levantar no outro dia mal-estar. Porque a gente tem que filtrar. Você tem que trazer e fazer esse equilíbrio do prazer e do desprazer na vida da gente. Tem que ter esse equilíbrio. Não pode ser nem um lado, nem só outro, porque senão a gente adoece. Verdade. Né? E então, ele fala que no decorrer do tempo a gente pode sofrer distrações, olha isso, para poder fugir daquela parte agressiva da pulsão. Então, quer dizer, é isso que a Simone está falando. Filtrar o que você vai absorver. E essas normativas sociais aí precisam ter, porque senão nós não conseguimos viver em sociedade. E como que a gente vai fazer, o que acontece para a gente conseguir minimizar esse mal-estar? É justamente essa releitura que a gente faz de nós mesmos, é colocar, como outro dia na live do a gente comentou, né, você usar da empatia, de se colocar no lugar do outro, é você ter resiliência de entender aquilo, sair daquela situação da melhor maneira possível. E outras formas que a gente vai ter também é o quê, gente? É colocar literalmente aquela porção do amor, porque tudo no universo é amor. Então, quando você tem um olhar de compaixão, de amor para aquela situação, para aquela pessoa, você cobra menos da pessoa, você se cobra menos, você sofre menos, e você muda essa visão. E aí nós temos também o quê? A música, que o Cris toca toda vez para a gente aqui, que é uma forma de a gente minimizar esse sofrimento, a arte, a poesia, né? Os encontros com os amigos, são as pequenas pitadinhas da felicidade que a gente vai colocando no nosso dia a dia, que nos vai fazendo o quê? Sofrer menos. Pois é, e nessa aí, quando fala sobre a pandemia, né? E fala sobre amizade, aquele encontro com os amigos, que hoje a gente está tão restrito, mas a gente também vai se reinventando, né? Sim. Nós estamos aqui hoje e não somente nós 4 nos encontrando, mas outras pessoas que estão junto conosco às sextas-feiras, às 20 horas. Então, a pandemia também, quando a gente faz uma releitura, a gente vê que a gente pode trazer coisas boas, que a gente pode aprender, que a gente pode sair só desse sofrimento. E quando eu saio desse lugar, eu posso estar num lugar de crescimento, de amadurecimento, né? E de possibilidades. Nós podemos fazer essa releitura de uma forma assim, onde haja crescimento mesmo, não somente saindo do sofrimento, mas agregando mesmo coisas boas, né? Aprendendo a amar de uma outra forma, saindo da forma. Sim, novas formas de amar. E tem que ser constante, né? Não dá pra gente, não tem uma formulazinha, só isso que eu vou amar, não. Amor, ele é o quê? Um sentimento universal, incondicional. Você ama porque ama, não tem condição. Porque se você bota uma condição, deixa de ser amor, né? Aí torna-se uma manipulação. Eu amo você se você fizer isso, eu amo você se você me der aquilo. Então, isso aí já está o quê? Não é amor, é uma forma de uma certa manipulação que a pessoa está usando. E perde o sentido. Como aquela música, né? Amor é fogo que há de sensível. Eu sempre falo dela, porque aquilo ali é a tradução genuína do amor. É amar sem condição. Porque se eu tiver a condição de amar para ter algo em troca, não, essa barganha já não é amor. Né? Isso mesmo. Simone, eu gostaria só de compartilhar com vocês um texto que chama O Paradoxo do Nosso Tempo. Nós bebemos demais, fumamos demais, gastamos sem critérios. Eu acho muito interessante esse texto. Dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito mais tarde, acordamos muito cansados. Lemos muito pouco, assistimos TV demais e rezamos raramente.
Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida, mas não vida aos nossos anos. Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não o nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos expressar e a não a esperar. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, mas nos comunicamos menos. Estamos na era do fast food e da digestão lenta, lucros acentuados, relações vazias. Essa é a era de 2 empregos, vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraudes, moral descartável, das fraldinhas e dos cérebros, da moral descartável, rapidinho, cérebros ocos e das pílulas mágicas. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na despensa. Uma era que leva esse texto a você, uma era que te permite dividir essa reflexão ou deixar para lá. Então, aí todos esses excessos aí que você pontuou nessa leitura, ô Cris, todos esses excessos, eles advêm de onde? Do nosso vazio, da nossa busca. Da nossa falta. E aí, se a gente não dá um stop para olharmos para nós, o que vai acontecer? Nós vamos cometendo esses excessos, vamos ficar nas polaridades, a gente não vai buscar o caminho do meio, que é o equilíbrio, e quanto mais vivemos na polaridade, mais nos distanciamos de nós, mais vazio existencial nós vamos ter, e daqui a pouco, e você sabe que buraco não tem fundo, né? Então, mas a cratera vai abrindo, e quando você chegar numa idade mais avançada, você está totalmente distante de você não desconhece mais, e às vezes, por isso que às vezes, porque muitas das vezes, as pessoas, às vezes, inconscientemente buscam um Alzheimer. Por quê? Eu estou tão vazia de mim que o Alzheimer é o que me leva ao que é o tempo que eu ainda me identificava comigo mesmo. Verdade. Né? Porque você não tem essa lembrança do agora, o que eu me transformei, que buraco é esse? Onde que eu me perdi? Não são lembranças atuais, Alzheimer é memória... Alzheimer é memória antiga. Você tem memória anterior, você não tem memória recente. Né? Então, você se distancia tanto, o que me resta? As lembranças de quando eu estava lá atrás, que eu ainda tinha desejos, que eu fazia alguma coisa por mim. Por isso que é importante a gente parar para fazer essa reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, o que eu quero. Porque não quer dizer que eu não tenho que ter desejos, porque eu tenho que barganhar com a sociedade. Não, é barganhar, mas eu tenho que fazer um equilíbrio. Eu adio a minha satisfação, eu não vou ter desse jeito, mas eu posso ter desse. Agora, anular o seu desejo é morrer. É verdade. Né? Então, um sujeito morto. Sim, olha as depressões. A depressão, o que acontece com o sujeito depressivo? Ele perde o desejo, ele não quer tomar banho, ele não tem desejo de escovar dente, ele não tem desejo de namorar, ele não tem desejo de sair. Ele vive a fase do niilismo, né? Não tem desejo de viver, né? Não tem, ele perde o desejo. Ele é vazio, louco. Ele não existe. Então, por isso que, se não tratado, leva à morte. Por quê? E o que a gente... de morte. E muitas vezes as pessoas ficam naquele ideal de felicidade 24 horas por dia, né? E quando fica nesse desejo de preencher os momentos que não são felizes ou prazerosos, ela vai se perdendo, é isso mesmo. Gente, não existe esse negócio de felicidade todo o tempo, todo o momento, né? Aliás, nós passamos pelos momentos difíceis e nesses momentos difíceis a gente valoriza os bons momentos e a gente cresce com ele, porque senão a vida também perderia o sentido. Não é bem assim. Essa busca desenfreada ou idealizada
de uma felicidade a todo momento, né? O tempo inteiro. Quando o Cris estava falando sobre esse poema dele, eu sei que hoje as pessoas estão valorizando mais a saúde, né? Com tudo que está acontecendo. Então, as pessoas estão se voltando mais para se cuidar, para fortalecer a amizade dentro de casa, porque uma das coisas que tem nos afastado é a tecnologia, que é bênção na nossa vida, mas quando ela não é bem utilizada, ela acaba se tornando algo que afasta as pessoas. Então, a gente pode lembrar que, tem coisas que são muito importantes, aliás, as pessoas são importantes. E nós precisamos de voltar a isso aí, né? Trazer a identidade da pessoa. Aqui, Claudete me fez... Vou usar uma aqui, fala do Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, a pessoa que é feliz o tempo todo, a todo tempo, ela é tonta. Não existe isso. Na verdade, ela não é feliz. Mas por distrações. Mas aí depende. Como, né? Mas, ô Cris, eu não estou falando assim, eu ia comentar um negócio que a Claudete aqui me fez até lembrar uma música do comecinho da frase dela. É preciso saber viver. Ela colocou aqui, né? Isso. Mas eu estou falando assim, talvez essa felicidade que ele se remete é aquela felicidade no sentido daquela alegria boba. Por quê? Se a gente buscar uma felicidade utópica, que é aquela coisa, algo ou alguém que vai me fazer feliz, tudo bem. Mas como a gente já comentou, felicidade são o quê? Pequenos momentos. Nós estamos aqui, nós estamos felizes, nós estamos interagindo com o público com a gente, momentos felizes. Não significa que nós não tenhamos algo que nos incomode, que nos dê tristeza por trás do nosso sorriso. Mas é o equilíbrio. E um exemplo da gente aqui, por exemplo, não ria de mim, mas ria comigo. Nós ríamos juntos, né? Olha aí o que o Fábio falou. Nesse mundo capitalista e cheio de informações nas palmas das mãos, nós expomos nosso cérebro a altas doses de informações e sensações. Muitas vezes não temos o tempo necessário para olhar a si próprio. Nossa, hein, Fábio? Você arrasou. Exatamente. Filosofou bonita agora. Aqui, cadê o dicionário para a gente entender o que ele falou? Vamos lá, meninas, na hora que a gente, quando eu vou ministrar aulas, e aí determinado horário da aula, assim, eu falo, gente, vocês já fizeram um exercício de ficar em casa sozinho por 3, 4, 5, 6, 7 dias e suportar a solidão de vocês? Vocês já pararam e já fizeram esse exercício? Porque de duas ou uma, se for insuportável, você não suporta essa solidão e você não está bem contigo. Agora, se você suportar esses 3, 4 dias ou mais, é porque você está bem com você mesmo, você se aceita dentro das suas limitações, das suas dificuldades, dentro da sua pequenez. Então, é um exercício interessante de fazer. Né? Então, de encontro a você mesmo. E essa questão que Fábio colocou aí, né? Não temos tempo de olhar para si próprio. Gente, qual que é a pessoa mais importante desse mundo? Aqui. Rosinei Dorothy, presente. Simone Cardoso, presente. Gente, então a pessoa mais importante desse mundo tem que ser você. Porque quando você está cheio de si, que você se ama, que você é... Mas lembrem-se, não é aquele importante no sentido de narcisista, patológico, que vai denegrir o outro, que vai se achar... Não, é tipo assim, eu estou tão bem comigo, eu me amo, eu sou tão importante, eu sou tão feliz, eu estou tão cheia de mim, que meu potinho está tão transbordando, que eu vou dar um tiquinho para um, tiquinho para outro. É isso aí, Berê. Eu vou dar um tiquinho para todo mundo, porque meu potinho está cheio, não vai me fazer falta. Eu cuidei de mim, eu me amei, eu fiz as coisas que eu quis, eu estou feliz. Eu estou transbordando felicidade, amor, alegria. Isso é legal de falar, porque o amor é um sentimento que quanto mais você dá, mais você tem. Inesgotável. Gente, é bom demais uma coisa dessas, não é assim?
Quanto Nossa, mais você dá, maravilhoso. mais você tem. Mas primeiro tem que começar a ter amor por você mesmo. Mas em compensação, quanto menos eu dou, mais murcha eu fico. Olha pra você ver. Aqui, ó. É Leila uma Gomes. matemática que não muito lógica, né? Não tem nada Isso a aí, ver com a Mariquinha. matemática, uma lógica. Tem Mariquinha, um ela aqui, ó. mesmo. Aqui, ó, Leila Gomes. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Aí, ó, muito Isso legal mesmo. Né? Eu também me não abro amo, mãozinha. eu me amo, não posso Eu- mais viver sem mim, não é, Leila? Essa Então, mesmo. é isso É isso mesmo. mesmo. Então, essa questão é isso. Então, é assim, o potinho Parabéns, Leila. Show de contagia. bola. O potinho cheio, eu vou dando o quê? Colheradinhas para um que está carente de uma coisa, uma colheradinha, eu vou ajudando o outro. Meu pote nunca vai esvaziar, porque amor, como a Rose falou, a gente comentou, ele é uma fonte inesgotável, né? Então, o que vai acontecendo? A gente vai dando para um, para outro, não faz falta. Eu tenho tanto, quanto mais eu dou, mais eu tenho, aquilo não acaba nunca, gente. E é uma manutenção diária. É uma A fonte gente que vai se jorra fazendo dia e confiável pro noite. outro. Mas uma Verdade. coisa interessante é que nós somos reservatório, né, Simone? E Sim. esse reservatório, a gente tem que fazer essa manutenção nesse amor próprio. Cuidando da minha saúde mental, física, Sim. me amando. Eu gosto de um sorvete, vou lá... Lembrando que é junto, né, gente? Junto. Saúde mental e corpo é uma coisa só. Eu vou lá, eu gosto de um açaizinho, tiro um dia da semana, vou lá, tomo um açaí, lambuzo todo, né? Ou às vezes você tá ficando careca, você passa uns cremes lá, e assim, eu vou curtindo, menino. Passa o minoxidil, né, Cris? Assume a falta de cabelo na cabeça e curte a barba. Agora, uma coisa que eu tô curtindo é a barba, que eu fico penteando ela às vezes horas, eu fico assim. Tá cultivando, hein, Cris? Tá cultivando, olha o cultivo. É o gozo. Ô, Cris, olha que bonitinho. Eu tô bem, tô feliz. Olha que bonitinho. Falta cabelo aqui, mas nossa, tem tanta abundância aqui, então vamos ter prazer com isso daqui. Esquece esse carequinho aqui. Pra que ficar sofrendo com uma coisa que não dá para mudar agora? De que vale tudo isso? Se você não está aqui... Tem que valer, porque aí você pensa o seguinte, se a gente foca só nas coisas boas, olha, você vê, nossa, que bênção, quanta barba, quanto cabelo tem na barba, aí você fala assim, olha, aqui não tem muito não, mas já teve enquanto foi preciso, agora você vê, quando é tempo do calor, eu suo menos na cabeça. É verdade, e a gente tem que olhar... para ela, Simone. Hã? Olha aqui, ô Cris. Tá certo. E olha que hoje tem muitos produtos para cuidar bastante, né? Mas o que nós precisamos de entender é que eu preciso de aprender a valorizar cada fase da minha vida, né? Hoje, por exemplo, eu não tenho aquele vigor de quando eu tinha 20 anos, mas eu tenho muito mais experiência de quando eu tinha 20 anos. Então, eu perdi em algumas coisas, mas eu ganhei outras. Se eu ficar focada somente no que eu perdi, eu vou perder a oportunidade de vivenciar toda a minha experiência e toda essa fase legal que eu estou vivendo hoje. Eu não posso ficar focada ficar focada nas minhas perdas. Nós temos muita coisa. Então, a fase do Cris hoje é realmente cultivar e acariciar a barba. Mas não dá para ficar chorando porque não tem aqui, né? Tem aqui. Vamos curtir. Exatamente. Aí, ó, Fábio, nessa pandemia, muitos tiveram a surpresa de deparar-se com alguém que nunca tinha conhecido a si mesmo. Exatamente. Então, a pandemia veio, né, nos dar esse stop, né? Porque antes, você lembra? Gente, o mundo estava parecendo assim que se tivesse 50 horas não dava, não era assim? Aí agora, o que aconteceu? Todo mundo que falava que não tinha tempo, teve obrigatoriamente que parar, olhar para os filhos, olhar para a própria vida, né? Então, a gente precisa de dar esse resgate a nós mesmos. Eu quero compartilhar que a gente vive esse mal-estar enquanto adultos e nós vivemos isso enquanto crianças. Eu acho que quem já acompanha a gente sabe que eu também sou professora, né? Eu estou com uma turminha aí de 5º ano também, e eu também leciono até o 9º ano. Mas muito me chamou a atenção uma resposta num trabalho de educação socioemocional que eu passei para uma aluna, que é nitidamente o mal-estar da civilização afetando as nossas crianças. E eu quero ler para vocês
porque eu acho que se a gente não prestar atenção nas nossas crianças, que tipo de adulto elas se tornarão? Que nós estamos futuro, né? deixando acontecer. Olha isso. A pergunta era o que ela aprendeu, o que essa aluna aprendeu com a pandemia, o que ela aprendeu até aqui, né? O que você aprendeu antes e o que você aprendeu até aqui. E eu fiquei muito preocupada, ainda estou tentando métodos para trabalhar, né? Porque isso aí é para o futuro. Ela colocou assim, ó, conforme a minha idade, as experiências que ganhei foram: aprendi a andar, cozinhar algumas comidas, aprendi a ler, escrever, comer e estudar. As experiências que perdi foram, olha o que ela perdeu, ela tem 11 anos. Desaprendi a brincar de boneca. Brincar, geralmente, desenhar, pintar, e desaprendi algumas matérias na escola. Sentimento que ganhei na pandemia, na quarentena, eu posso dizer fúria, frustração, impaciência, ansiedade, insegurança comigo mesma. Sentimentos que perdi na pandemia foi amor ao próximo, carinho e paciência. Nossa! É uma menina de... Forte demais isso, hein? Tá amargo, né? Então, quer dizer, é uma criança que poderia ser minha filha, tem bons relacionamentos, né? A gente olha assim, fala assim, nossa, é bem criada, mas não é só questão mais familiar. Hoje em dia, a internet tem colocado nos nossos lares algumas regras. E aí, quem estão aí educando os nossos filhos são influências digitais, né? Não é assim? As mídias sociais, então são pessoas diversas. E aí, uma criança dessa tem acesso a esse mundo de informação, nós estamos vivendo um colapso, são coisas muito sérias. Essa criança aí, ela tem que ressignificar todo esse estado dela aí, né, Fernanda? Fernanda, você travou um pouco. Hoje eu falo de uma resposta que eu li num trabalho escolar. Oi? Voltou? Fernanda, voltou. Estava picando sua voz, travada. Aí quando ela fala que ela perdeu o amor ao próximo, gente, isso aí me deixa... Puxa vida, a esperança que nós temos é o amor ao próximo. Né? Mas porque aí a gente talvez... só dá aquilo que a gente tem. E o que ela tem recebido de achar que ela não tem mais? Esse potinho inesgotável é uma criança. Então, Fernanda, mas tem que ressignificar com ela a questão que o amor, ele é um sentimento, uma energia, uma essência que não depende da proximidade física. Mas isso sou eu falando para você. Agora, não. Uma criança não, diga assim, ela tem contato com outras crianças, porque acaba que vai sendo influenciadora. Sim, mas a pessoa tem que ressignificar esse amor com ela, né? Provar para ela que esse amor ao próximo é saudável, sim, que a gente tem que ter fé na humanidade, que nós independente das frustrações, né? Porque não há perfeição. E assim também a gente não pode, né, que a psicanálise ela é subjetiva, cada um com a sua história, com os seus valores. Por exemplo, a gente não sabe que tipo de relação familiar... Qual a história dela, né? A paciência. E nós perdemos e ganhamos muitas coisas. Que tipo de relação que a criança tem, que às vezes pode ser que ela se sentiu amada quando ela estava com o outro, e não em casa, e agora ela perdeu isso, como é que fica? Então, quer dizer, é uma coisa bem profunda, né? Mas isso é uma das questões que está atingindo muito os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, porque até então, como eles tinham a escola o tempo inteiro, era muito do normal deles, né? Mas hoje, como eles estão privados disso, esse valor, né? Do amigo, de se encontrar, até do professor que enche o saco, da matéria que não gosta, mas tudo isso está fazendo falta. Então, eles realmente têm que aprender. Ela aprendeu a cozinhar e fez pós-graduação, Rose. Mas é assim que tem que ser. E ela que investe em conhecimento. Então, desse jeito, né?
né? Mas a gente está falando das crianças, os pais também nessa pandemia, né? E Fernanda pode falar de cadeira, porque lidou o tempo inteiro, mas todo mundo, então, a família inteira tem que ressignificar os valores mesmo, tem que observar a rotina da casa, porque tudo mudou. Mas, falando como adolescente, é o que nós temos para hoje, então vamos fazer da melhor forma? E uma coisa, Rose, que você está falando aí, é que é o seguinte, quando tinha a escola, a aula presencial, os adolescentes, as crianças extravasavam muito coisa fora. E agora eles não têm onde extravasar, então a angústia aumenta muito. Aí as crianças não podem sair, não convivem com outros, os pais impacientes, porque aquela criança não tem escola também. Então está um boom de emoções. Né? Parece que vai voltar difícil todo mundo, né? Aulas, não é? Parece que vai voltar. O Brasil está começando a andar a passos lentos. Alguns lugares parece que vai voltar, sim. Mas pelo menos estamos caminhando. A gente tem que ter esperança disso, porque a gente, desde pequenininho, está habituado a uma rotina, e de repente é tirado de você. Então, o que eu penso? Que essa criança, quando ela se viu sem os seus hábitos, ela perdeu o chão, porque, na verdade, a gente vive uma troca. Me tirou aqui, o que tá no lugar, né? A ausência de tudo, não é assim? Me tirou a escola e não colocou nada. Né? E não colocou nada, não teve nada para substituir essa perda. Porque ela é só desprazer. Né? Essa Viviane fala que a rede social tem influenciado muitas crianças, porque dentro de casa e com o ensino online acabam se sentindo ansiosos, né? A angústia aumenta. Engraçado, eu tive na casa de uma amiga minha, eu não sei, eu comentei com vocês, meninas, que eu lancei uns 4 livros lá na Amazon, umas obras que eu já tinha e só fiz uns arremates e lancei. E dentro dessas 4, aí teve uma obra que chama Percepção, a Percepção do Pai Canguru. E eu fui na casa dessa colega minha, que ela escreveu junto comigo. E o marido dela trabalha guarda municipal e tava porque, tipo, no dia da folga dele, ele que ensina os meninos para casa. Ela estava falando, Xano, ele chega 8, 9, 10 horas da noite, ele está exausto, porque os meninos ficam 4 horas em frente ao computador e ele fica do lado, igual um monitor. E 2, tipo, de manhã, acho que de manhã fica com um e à tarde com o outro. Então o turno dele vai acabar às 6h30 da tarde, Fernanda, Simone e Rose. Aí eu falei, nossa. E à noite ainda tem que fazer comida, não sei o que e tal. Tinha, assim, uma maratona de 12 horas direto. E não é fácil. Os meninos, eles demandam muito, né? É muita energia. Tem que ter uma disposição. E ele tá seu Cristiano, hoje eu não tenho aquele pique igual a sua idade, 35 anos. Eu tô com 44, 45. A gente tem hora que o corpo não aguenta acompanhar, né? Então, assim, a gente tem que desdobrar. Olha que lindo, a Mariquinha. Como contadora de histórias, eu pude perceber que faz muita falta a presença do outro, troca de olhares, conversa, é isso mesmo, a gente perdeu esse contato mais íntimo. E aí tem uma coisa também, né, gente, que além de tudo isso, nós temos ainda o quê? A máscara, que vem como um simbólico de nos calar, de não poder falar, de não interagir. Né? A máscara. Como é significativa essa máscara? Nossa, verdade. Então ela vem, você lembra? Naquela. Como se fosse aquela mordaça, não é? Que te priva da fala, do contato, do comentário, do riso. Hoje em dia, a gente com a máscara, você percebe que a pessoa ri só pelo olhar, e antes você tinha o olhar, você tinha a boca, era tudo muito mais visível. Né? Sim, hoje em dia nós ficamos mais restritos até na expressão. Não é? Isso serve também de um incentivo. Pós-pandemia, pós-máscara, vamos sorrir mais. Quantos sorrisos você guardou e hoje você querendo dar e ninguém pode te notar? Não é verdade? Então, pós-pandemia, vamos fazer as coisas acontecerem de maneira diferente. Se você era aquela pessoa ranzinza, chata, que vivia murmurando, olha, abra sua boca para dizer coisas boas, não é verdade?
Vamos abrir o sorriso, sorrir com os olhos mais vezes, mas sorrir com os lábios, numa palavra que professa coisas lindas e belas, Sim. de bênção, né? Agradeça Palavras mais, que vão curar o outro, que vai curar você mesmo, porque quando você fala, o primeiro a escutar é você mesmo. O primeiro significado quem dá é o seu próprio cérebro. Então, tudo que você fala tem poder primeiro com a sua própria existência, que vai combater esse mal que nós estamos aí tentando digerir, mas que a gente não consegue. Porque a gente tem que pensar no mundo melhor. E aqui uma coisa, né, Fernanda? Que quando a gente fala alguma palavra que fere, ela está em nós duas vezes, porque antes de falar, eu já pensei. Então, eu penso e depois falar. Você pensa, fala e pensa de novo. E justamente. 4, né, você ainda dá um outro significado, olha aí. E esse significado é que a gente vai exalar. É o que a gente fez disso tudo. E sem falar que tudo isso acaba voltando para mim, já que eu lancei e ainda tem a lei do retorno, né? Verdade. Todas essas coisas não ficam jogadas ao léu, elas voltam. Verdade. Então, já que nós estamos lançando, vamos escolher sementes boas para que a colheita seja joia, né? Verdade. Vamos escolher melhor, né? E ainda tem as pessoas ao lado, né? Que estão o tempo inteiro sendo alimentadas por nós. E nós também alimentamos delas. Né? Que alimento eu estou favorecendo? Esse povo todo, né? Outro dia eu falei assim, nossa, mas fulano não gosta de ficar perto de tal pessoa. Eu fiquei pensando aqui, por quê? Aí eu fiquei assim, gente, o que me faz gostar de estar perto de alguém? O que as pessoas pensam quando elas querem estar perto de mim? Então, me fez refletir o que me atrai às pessoas, né? Por que as pessoas querem estar perto de mim ou porque elas não querem? Vale uma reflexão, não é verdade? Vale uma reflexão, não é não, Cris? Fernando, olha aqui, a Cláudia falando assim, ó, você deve ser uma professora muito alegre com seus alunos, e a Cláudia Alves aqui, ó, somos pura energia, nossas palavras ao sair de nossas bocas cristalizam no universo. Né? Então, quer dizer, a nossa boca, ela é uma fonte, pode ser de vida ou de morte, né? Depende daquilo que a gente vai desejar, entender, emitir. É lógico que a gente vai falar como o que o estado que está prevalecendo dentro da gente. Mas por isso que a gente está falando, se ame, se cuide, se goze nas coisas, aproveite cada instante, porque aí você vai vibrar uma energia super grande. Ô, Cris, olha o que a Lúcia falou. Tudo mudou mesmo. Eu estou aprendendo a viver de outra forma que eu não tinha costume. Tenho 65 anos e estou aprendendo a lidar bem com as oportunidades de viver. E é isso mesmo, Lúcia. Aproveitar cada dia, porque cada dia é realmente um presente. É isso aí. Minha prima, ela, viu? Isso aí. Gente, o tempo acabando. Pois é. Pois é. Tá acabando. Ó, hoje tem felicidade. Eu amo, Genesi. Olha aí. Amo. Aí, Cris, mais uma música para a próxima, quem sabe, hein? Vamos lá, amo. Pois é. Aqui, você podia sugerir música pra gente, hein? Pode sugerir. Não é? Pode sugerir. Canta, gatinho, canta. Não, o Cris aqui, gente. Não, o Cris, a gente tem que fazer uma live só dele, porque ele tá no gatinho! Menina. Eu lembrei que ele tem programa do Rodrigo Faro. Ai. Dança, gatinho. Pois é. Dança, gatinho. Dança, Cris. Aqui canta, gatinho, canta. Então, e aí, pois é, gente. Então, finalizando aí, mas eu sei que vale uma reflexão muito grande sobre esse mal-estar, né? Na civilização, o mal-estar na sua vida, mas nós somos responsáveis por fazer mudanças, né? Não vamos ficar jogando a responsabilidade para o outro, não. Eu sou responsável pelo que eu faço da minha vida, então vamos aprender a viver melhor, né? A oportunidade está aí, hoje. Eu e somente eu. E não o outro. A gente vai aprendendo a colocar diante de nós algumas prioridades. 1 minuto, gente, olha.
E as nossas prioridades, elas têm que estar embasadas naquilo primeiro que nos alimenta. Sabendo que nós estamos em contato com o outro o tempo inteiro, naturalmente ele será alimentado por nós e vice-versa. Então vamos nos aproximar de pessoas que realmente agregam valores na nossa vida e boas experiências. Não é, Cris? É assim quando eu me aproximo de vocês. Ô, Cris, canta um pouquinho pra gente. Vamos lá então, hein? Então vamos lá. E olha, gente, sexta-feira que vem a gente aqui, hein? De novo, primeira eu, segundo eu. Bora! É água, comida, é pasto. Você tem de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer sair para qualquer parte. Tchau, gente! Até a próxima sexta! A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer.